Olá, paz de Deus para vocês e vamos lá. No devocional de hoje é não desista da sua família. Às vezes, a gente tá tão atarefado com tantas coisas e acaba deixando passar-se muitos momentos que para algumas pessoas pode até ser besta, mas não sei se para todas vocês é da mesma maneira, mas para mim que sou mãe, como eu sei que a maioria também de vocês são mãe, a gente quer estar presente, em todos os momentos, porque a gente não quer deixar o filho da gente de todo jeito ali. Muitas das vezes vão perguntar, ai, tua mãe nem veio. E a gente parece que, quando uma coisa afeta o nosso filho, parece que afeta a gente duas vezes, né? E essa parte a autora trouxe, falando que apesar dela ser uma pessoa que é convidada para muitos lugares, mas ela sempre procura organizar a agenda dela de acordo com que não venha afetar as programações dos filhos dela, da família dela, que às vezes tem uma apresentação na escola do filho dela e ela não quer faltar. Ela até diz assim, eu não quero que o meu filho olhe para a arquibancada e veja uma cadeira vazia. Porque às vezes parece ser uma besteira, mas não é. Fica marcado na cabeça da criança que ela foi ficando esquecida. Então, eu também sempre procuro, assim, até nas reuniões de escola, eu sempre procuro, assim, fazer com que eu esteja presente, sabe? E eu acredito que a maioria de vocês, pelo que eu já vi, assim, de vocês também são muito, procuram muito estar ali presente com os filhos de vocês. E não só os filhos, mas também no lar, em tudo, assim, com o marido, a gente sempre está em comunhão. E daí, ela fala até aqui que quando o povo judeu foi intimidado pelos inimigos, Neemias deu uma ordem clara: lutem pelos seus lares. Esse também é um chamado para nós hoje. Ou seja, parece ser uma coisa simples, mas olha só, Neemias deu um alerta, que não era para fazer coisas que eles achassem assim que estavam agradando a Deus, mas de alguma maneira se afastando de casa, Porque às vezes a gente vê muito pessoas que dizem assim, eu vou viajar, que eu vou numa missão. Como é que tá teu lar, Muitas das vezes aquela pessoa deixou o lar desprotegido, mas não, eu vou servir a Deus. A gente serve a Deus primeiro no nosso lar. Se a gente está deixando faltar algo, não só material, mas até a sua presença, o seu testemunho, Porque o que você fala muito mais alto do que o que você fala, Eu sempre tenho essa mensagem assim dentro de mim. Se eu não estou sendo alguém que leva um testemunho para dentro da minha casa, eu não sou essa pessoa, então. Porque se alguém chegar na minha casa e dizer, como é a Andressa? Ela é assim, assim. Foi diferente do que as pessoas lá fora me enxergam, eu sou uma fraude, então, Então a gente tem que levar esse testemunho para dentro das nossas casas. Tem que os nossos filhos veem que a gente, claro que com falhas, Não estou dizendo que é para a gente ser perfeito, a gente tem falhas. Mas se for algo assim extremamente desconexo do que as outras pessoas veem de você lá fora, é porque você não é cristã, é porque você não é uma pessoa do bem, Então a gente tem que alinhar a nossa postura, e principalmente dentro de casa, que já é um desafio, muito grande. Aí aqui no final, ela fala assim, olha só como é importante a gente estar em comunhão. Na reconstrução dos muros de Jerusalém, cada um consertou o trecho em frente à sua própria casa. Olha só, aqui é falando de uma maneira até material, Que cada família reconstruiu o muro conforme era em frente à sua casa. Mas aí quantos muros não foram reconstruídos e daí formou o muro total, Vamos dizer assim. De uma maneira material, foi muito bom. E se for de uma maneira familiar? Pega esse trecho aqui para nossa família. Se a gente construir a cada dia um pedacinho do nosso muro, de repente a gente vai ter um castelo de coisas boas nas nossas casas, Então, que a gente peça sabedoria, não é fácil. Às vezes a gente faz uma coisa achando que está fazendo certo e às vezes a outra pessoa, principalmente os nossos filhos, marido, às vezes não interpretam da mesma maneira. E a gente às vezes fica um pouco agoniada com essas coisas, Porque a gente fica
por que fulano não enxerga isso? Eu faço tanto e tal. Então, assim, que a gente tem que pedir muito a Deus sabedoria, porque não é fácil. A maioria de vocês que é mãe, vocês sabem, não é fácil a gente ter essa sabedoria mesmo de Deus. Mas eu acredito muito, assim, que se a gente pedir, se a gente bater na porta, Deus vai abrir. Se Ele vê que a gente está de sincero coração, Ele vai nos atender. Então, assim, essa mensagem que eu quero passar para vocês, que a gente cada vez mais se fortaleça em Jesus Cristo. Porque se a gente estiver fincado verdadeiramente na videira, a gente pode até errar, mas a gente não erra por muito tempo, porque Ele vai abrir os nossos olhos. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Que o nosso devocional continue assim, sendo essa bênção como está sendo. E um beijão para vocês.